Olá, unidavianos! Bem-vindos ao canal de monitorias da Unidav. No vídeo de hoje, nós vamos ver a resolução de um problema de progressão aritmética. Os números x² x mais 2² e x mais 3² estão em PA nessa ordem. Determine esses números. Então, com base na definição de progressão aritmética, nós vamos trabalhar com a definição em relação à razão, que em uma progressão aritmética, a gente pode identificar que a diferença do segundo termo pelo primeiro termo pode ser considerada razão, assim como a diferença do terceiro e do segundo termo também é o mesmo valor de razão. Em outras palavras, existe um determinado valor numérico, chamado de razão R, que se eu somar esse valor a qualquer um dos termos da minha progressão, eu vou encontrar o próximo termo. Então, nós podemos partir dessa definição padrão para desenvolvermos essa situação. O que o problema nos propõe é que o primeiro termo dessa PA é x². O segundo termo, x mais 2². E o terceiro termo, x mais 3². Então, o que nós vamos fazer, né? Aqui nós temos A1, A2 e A3. Então, nós vamos utilizar essa definição e vamos fazer A2 menos A1, que vai ser igual à nossa razão. Depois, eu posso fazer a igualdade que A3 menos o A2 também será igual à minha razão. Então, na primeira sentença, nós podemos ter, né? Segundo termo, x mais 2² menos x² igual à razão. Mas também podemos criar a segunda situação, que seria o A3 menos o A2. Então, nós teríamos x mais 3² menos x mais 2², também igual à minha razão. Diante dessa situação, eu tenho duas equações que são iguais a R. Mas a gente sabe que para cada progressão aritmética, o valor da razão ele é igual, ele é idêntico para cada diferença entre dois termos dessa progressão. Diante disso, então, o que nós podemos fazer? Nós podemos substituir um desses valores de R dentro da outra equação. Então, eu posso simplesmente buscar esta equação aqui ou esta, e no lugar deste R, substituir a representação da primeira equação. Então, nós vamos ter uma equação maior para poder ser desenvolvida. Fazendo essa substituição, então, eu vou retirar este valor de R, e no lugar dele eu vou estar substituindo por toda esta sentença. Então, nós vamos ter x mais 3² menos x mais 2² igual a toda essa sentença que está circulada. X mais 2² menos x². E aí eu vou ter toda uma equação que, quando resolvida, me dará qual o valor do x. Com esse x, eu simplesmente retorno na minha progressão e descubro quais são os termos que compõem essa progressão, né? Quais são os números que compõem essa progressão. Eu vou levar essa equação para a próxima tela para a gente poder desenvolvê-la. Então, agora nós temos a mesma equação da qual finalizamos a tela anterior. E aí, nós vamos começar a resolver essa equação. Então, nós temos nessa equação produtos notáveis que precisam ser resolvidos e, posteriormente, agrupar os termos semelhantes dessa sentença toda. Então, nesse primeiro termo, x mais 3², eu tenho x mais 3 vezes x mais 3. Posso desenvolver de forma direta, né, trabalhando só com a propriedade do produto notável, ou, para quem tem dificuldade, eu posso levar essa representação para um cálculo auxiliar e trabalhar com a multiplicação de x mais 3
por x mais 3. E a mesma situação eu posso utilizar para esse produto notável, que vai ser igual a esse também, então você pode reaproveitar. Então, no primeiro produto notável, x mais 3 ao quadrado, o quadrado do primeiro termo. Então, x elevado ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. 2 vezes x, 2x, vezes 3, mais 6x. O quadrado do segundo termo, mais 9. Menos, pois é um sinal da operação. Outro produto notável, agora x mais 2 ao quadrado. Quadrado do primeiro termo, x ao quadrado. 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. 2 vezes x vezes 2. 2 vezes x, 2x vezes 2, mais 4x. Quadrado do segundo termo, 2 ao quadrado, mais 4. Tudo isso igual ao mesmo produto notável, que é só a gente reutilizar. Então, o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. E ainda nós temos essa representação menos x ao quadrado. Outro passo agora na sequência seria nós eliminarmos os parênteses. Na realidade, aqui, nessa primeira sentença, nós temos o menos multiplicando todo o parênteses. Neste ladinho aqui, esse parênteses, na realidade, ele já poderia ter sido eliminado no passo anterior. Então, nós vamos ter x ao quadrado mais 6x mais 9, menos com mais, menos x ao quadrado, menos com mais, menos 4x, menos com mais, menos 4, igual a x ao quadrado mais 4x, mais 4 menos x ao quadrado. Agora, nós podemos agrupar os termos semelhantes, ou simplificar os termos que a gente consegue cancelar. No primeiro lado da igualdade, nós temos aqui, ó, x ao quadrado e menos x ao quadrado. Esses dois termos nós podemos cancelar. Da mesma forma, isso também acontece no outro lado da igualdade. Nós temos x ao quadrado e menos x ao quadrado. Então, também podemos cancelar. Resultando para a nossa situação, então, 6x, que será agrupado com menos 4x. Então, nós temos 6x menos 4x, 2x mais 9 menos 4, mais 5, igual 4x mais 4. Uma equação simples de primeiro grau, todos os elementos que são x por um lado da equação, termos independentes para o outro lado da equação, para que a gente consiga definir o valor final do x. Então, nós temos 2x, operação inversa da adição é subtração, menos 4x, igual a 4 menos 5. 2x menos 4x, menos 2x, igual 4 menos 5, menos 1. Valor do meu x, operação inversa da multiplicação, é a divisão, menos 1 dividido por menos 2, menos com menos, mais. Então, eu posso afirmar que o meu x vale 1/2. Então, eu tenho o valor do x. Entretanto, o nosso problema pede quais são os números da progressão. Então, o que nós precisamos fazer? Retornar nesta progressão e da progressão substituir o valor do x em todos os elementos do qual ele aparecerá. Então, nós vamos ter, né, na substituição, retornando lá na progressão que o enunciado me dá, x ao quadrado, x mais 2 ao quadrado e x mais 3 ao quadrado. Como o meu x vale 1/2, posso utilizar ele com 1/2 ou com 0,5, mas vou utilizar ele na fração. Então, nós vamos ter aqui na nossa progressão aritmética 1/2 ao quadrado. Esse é o nosso primeiro elemento. Então, potência de uma fração, pela propriedade da potência,
o expoente vale tanto para o numerador quanto para o denominador. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. Nosso primeiro termo, 1/4. O segundo termo é x mais 2 ao quadrado. Então, eu vou ter 1/2 mais 2 ao quadrado. 1/2 mais 2, na realidade, é 5/2. Então, nós vamos ter 5/2 elevados ao quadrado. Potência de fração, 25/4. E o terceiro elemento, nós temos x mais 3 ao quadrado. Então, nós vamos ter 1/2 mais 3 ao quadrado. 1/2 mais 3 é 7/2. Então, nós vamos ter 7/2 elevado ao quadrado, 49/4, formando a nossa progressão de resposta final. Então, nós vamos ter, né, na nossa PA, o primeiro termo, 1/4, o segundo termo, 25/4, e o terceiro termo, 49/4. E a questão está finalizada. Espero ter ajudado. Bons estudos e até a próxima!